Bom dia, meus irmãos que já estão conectados conosco. Que todos nós tenhamos um domingo muito abençoado, muito feliz e que seja um dia marcado por crescimento espiritual na medida em que nós estudarmos aqui a palavra de Deus. Então, como sempre, estou aqui me organizando para poder cumprimentá-los nominalmente, ok? Bom, cumprimenta o povo aí, irmão, por favor. Já tem gente chegando aí. Bom dia para todos. São. Mais um domingo que o Senhor nos concede. Bom dia, Silas. Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Vamos começar cantando? Vamos. Pra gente... Silas é o primeiro a chegar aqui. Seja muito bem-vindo. Acordando cedo, hein, rapaz? Que bom. Quer dizer, não é tão cedo assim, porque já são quase 9 horas, né? Benedito, bom dia, e Darcy também, Deus abençoe. Bom dia, o casal. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor. Glórias sejam dadas a Ele. Vamos lá, hino antigo, conhecido, muito fácil. Vamos cantar. Dona Zilda, bom dia, Deus abençoe minha irmã. Querida. Seja muito bem-vinda. Vamos lá então, amor. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Céu, a terra e o mar e tudo que neles há o adorarão e o confessarão. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos. Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Bom dia, Valdir. Bom dia, Roseli. Meus irmãos, Deus abençoe. De Deus. Bom dia, Lina. Vida Escola Dominical, minha irmã, Deus abençoe. Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar. Oi, Lloyd. Gabriel Mendes, bom dia. Bom. Que neles há o adorarão e o confessarão. Jesus Cristo é o Senhor. Pessoal, hoje vocês já observaram, mais uma vez estamos aqui só a Márcia e eu. Nós entendemos hoje por uma outra razão, mais motivo de praticidade, né? Porque as meninas vêm, participam com alegria, vocês já viram, já sabem, né? Estão sempre conosco, mas fica para nós, para a Márcia e para mim, fica mais fácil transmitir dessa forma, seguindo esse layout que está aqui, ok? Para nós fica muito mais fácil. Então, se Deus quiser, quem sabe esteja orando aí
vou conversar com os presbíteros da nossa igreja para ver se existe a possibilidade de nós retomarmos as nossas reuniões no próximo final de semana. Aí todos poderão participar, tudo vai ficar mais tranquilo, mas é preciso estar orando por isso, tá bom, gente? Não falei nada com ninguém ainda, vamos falar no momento certo para depois oficializar essa nossa intenção. Algumas igrejas estão aí se preparando para abrir na semana que vem. Bela Vista, tem uma outra igreja que eu não lembro mais, há outras que estão abrindo aí, reabrindo, na verdade, somente agora depois de mais de 5 meses fechadas. Graças a Deus, nossa igreja vem aí de um abre lá no primeiro momento, depois fecha, depois abriu de novo, depois fechou por uma questão mais interna. Então, numa ocasião oportuna, vou conversar com os irmãos, talvez hoje durante o dia, para ver a possibilidade de, quem sabe, no próximo final de semana, estarmos retomando os nossos cultos presenciais. Mas ainda é precipitado, porque nada foi resolvido, nada foi conversado, ok? E aí sim, a minha família toda poderá participar, como todos os demais irmãos que sempre estão conosco. Bom dia, Lídia, bom dia, presbítero Garmes, como vai aí o casal? Espero que os irmãos estejam bem, começando esse domingo quente, de sol claro, dia claro, bonito, mas quente, né? Bom, vamos cantar mais um hino, vamos lá. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós, que Deus trabalhe nos nossos corações, a começar no meu, para que nós sejamos todos um, estejamos aí todos no mesmo objetivo na nossa vida, que é glorificar a Deus, sermos edificados, transformados e santificados por Ele. Vamos lá. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Gabriel Hernandes, bom dia, meu irmão. Espero que você esteja bem, viu? Quebra corações, para que Noel, bom dia, meu irmão. Vai, Noel, Elaine, Sidoca, Ariane, família. Bom dia, irmão. Onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós, como tu és em nós, como tu és em nós. Bom dia, dona Dulce. Bom dia, seu Nilson. Como vai o casal nesse dia quente, não é? Espero que estejam todos aí bem confortáveis e espero que todos estejam aí preparados para nós estudarmos a palavra de Deus na manhã de hoje. Então, como a introdução da escola dominical é de responsabilidade inteiramente da minha digníssima, então, com ela, a palavra. Bom dia para todos mais uma vez, que Deus abençoe nossas vidas, que Deus abençoe nossas famílias, que a gente tenha aí um domingo muito feliz,
Para a honra, para a glória do nosso Senhor. Luciana, seja bem-vinda. Bom dia, Luciana. Lucas, crianças, Lívia. Deus abençoe muito a todos vocês. Muito bom ter vocês conosco. E nós vamos iniciar a nossa escola dominical juntos, falando com o nosso Pai Celestial, com o nosso Deus. Deus tão amoroso, que tem cuidado das nossas vidas, cuidou de todos nós ao longo desta semana, não deixou nada nos faltar, nos deu vida, saúde, e isso é motivo para nós glorificarmos a Deus, glorificá-lo porque Ele está aqui, Ele está aí, né? Está em todos os lugares, tem cuidado do seu povo. Então eu convido você que feche seus olhos nesta manhã, e vamos juntos falar com o nosso Deus, e que Deus abençoe e que Deus ouça a nossa oração. Senhor, nosso amado Deus, Deus querido, obrigada por mais um dia que o Senhor preparou para nós. Muito obrigada, Senhor, pela noite que nós tivemos. Obrigada porque nós acordamos nesta manhã com vida, com saúde. Obrigada porque nós temos o pão de cada dia na nossa casa. Obrigada por nossas famílias. Muito obrigada, Senhor, principalmente pela salvação e porque o Senhor, a Tua palavra, é a lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Obrigada porque Tua palavra é o centro do nosso lar. E nós te glorificamos, ó Deus. Te agradecemos pela semana que se passou, tudo que pudemos realizar, pelos teus cuidados na nossa vida. E nós te agradecemos por mais dessa semana, essa semana que se inicia, meu Deus. Muito obrigada. Nós não sabemos o que há de vir, mas nós confiamos no Senhor, na certeza de que o Senhor não nos deixará sozinhos jamais. Abençoe cada um que está conosco participando da escola dominical. Cuide, Senhor, tenha misericórdia, ajude-os em todas as suas necessidades, abençoando-os. E nos dê um domingo muito feliz, um domingo de edificação para as nossas vidas, de crescimento espiritual, de santidade, Senhor. Que nós possamos aproveitar ao máximo cada momento deste domingo, Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, nós vamos iniciar fazendo a leitura do Salmo de número 97. É o Salmo que nós estamos meditando, né? Já memorizamos o último versículo, espero que sim. Eu ouvi um sim, eu ouvi um amém. Deixa eu só pegar aqui minha Bíblia que está Salmo mais embaixo. Isso, 97. 97. Então, abram 19. suas Bíblias, vamos a... Não, 12. Não tem 19 versículos. Vamos abrir então, meus amados, no Salmo de número 97. Vamos abrir as nossas Bíblias. E no versículo 12, nós faremos então aí a leitura de olhos fechados. Uma leitura de olhos fechados? Peguei pesado, né? Nós então declamaremos esse versículo de alegria, de louvor ao nosso Deus. Então, Salmo de número 97, nós faremos de maneira alternada, então você está aí com a sua Bíblia, uma alternada. O Salmo todo. É. Salmo 97, então, tem gente que demora para pegar de manhã, né? Eu estou pensando no versículo. Sim, tem que decorar. Sim, né? Então, vamos lá. A gente fecha. Então, nós faremos essa leitura, meus queridos, de forma alternada. Os irmãos, então, leiam os versículos pares. E nós faremos a leitura dos versículos ímpares. E no versículo 12, nós fecharemos os olhos e vamos falar juntos, ok? Finalizaremos juntos aí com o versículo 12. Diz assim, Salmo 97, ok? Diz assim a palavra do nosso Deus. Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor.
Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece. Derretem-se como cera os montes na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos os que servem à imagem de escultura, os que se gloriam de ídolos, prostrem-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra, as filhas de Judá se regozijam por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. A luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Vamos juntos? Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Salmo 97, 12. Lindo este salmo, né? De como o cristão ele deve viver, né? Glorificando a Deus. Imagine que você ganhou uma herança, né? Então, durante a semana lendo esse versículo, eu fiquei imaginando assim, eu falei, gente, se a gente ganha algo que tem um valor assim, né, elevado, nós não vamos ficar pra gente, né? Então, nós vamos querer o quê? Falar disso. E a gente vai falar com alegria. Nós não vamos falar assim, depressivos, né, e tal. Não, nós vamos falar com alegria, né? Então, ganhei aí um carro, oh, bênção, né, de aniversário com aquele laço vermelho, né, mulherada aí. Ai, que coisa ali, os olhos enchem, né? Então, você vai querer o quê? Mostrar para os amigos, né? Você vai querer falar, olha, que lindo, que precioso que eu ganhei. E agora você imagina em relação ao nosso Deus, Deus santo, Deus justo, Deus tremendo, né? A vida do cristão, meus amados, é essa alegria que a gente tem que viver. Não aquela alegria utópica, aquela alegria de euforia, como nós temos falado, mas é essa alegria que a gente precisa demonstrar, transmitir a todos aqueles que nos cercam, a alegria que nós carregamos aqui dentro da gente, desse vaso de barro aqui, nós carregamos um tesouro que não tem valor, é de inestimável valor, é tão precioso que não tem valor, que é o nosso Deus. O Espírito Santo de Deus habita nas nossas vidas. Então, é essa alegria que a gente precisa demonstrar, irradiar, né, para todos aqueles que nos cercam, a alegria de quem tem esse tesouro, de quem tem essa herança, que é a presença de Deus, que é o Espírito Santo do Senhor, né? Essa alegria que nos faz falar de Jesus Cristo, falar do amor de Deus, né, de como vale a pena servir ao nosso Deus. E é isso que eu desejo, a começar em mim, nesta manhã, que nós transmitamos, meus amados, para todos, essa alegria verdadeira, essa alegria de servir a Deus. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Que possamos viver este salmo, né? Então é um salmo muito lindo, um salmo aí de glorificação, de exaltação ao nosso Deus, Deus presente, Deus que tem aí estado aqui dentro do nosso coração e cuidado de todos nós. E por isso nós cantamos: meu coração transborda de amor, porque o meu Deus é o Deus de amor. Eu digo aleluia, aleluia, louvai a Deus nas maiores alturas. Vamos lá? É antigo, é conhecido, mas se você quiser escrever aí para alguém poder acompanhar, a gente agradece, tá bom? Eu tenho feito assim, ó, eu vou lá no Google, rapidinho aqui, meu celular tá, de vez em quando ele dá umas travadas. Então eu vou lá no Google, pesquiso a letra, copio e jogo nos comentários. Então às vezes ajuda, mas como a gente tá... então não dá, né? Às vezes a Caris me ajuda também nisso daí.
digo porque aleluia, 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 amém. Ó, os homens, eu sei que os homens são minoria. Cantem comigo, me ajudem aí. Vamos lá, gente, força aí. De amor, porque meu Deus é um Deus de amor. é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo Aleluia, 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 aleluia. aleluia. Eu digo porque Aleluia, 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 meu amém. coração. Aleluia, eu digo aleluia, né? Que a nossa vida seja assim, de constante louvor ao nosso Deus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Nossa vida também nós temos aprendido que tem que ser sempre em crescente santidade. Então que Deus tire de nós todos os tropeços e todos os embaraços. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Ouve a minha oração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Ouve a minha oração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessito do Senhor. Necessita mais de ti. Eu necessito do Senhor. Necessita mais de ti. Eu necessito mesmo. Bom dia, Sandra. Como vai? Tudo bem? Bom dia. Tá por aqui, minha irmã, tá por aí. Bauru, Botucatu, Bauru, virou o caminho da roça para Sandra, né? Então é isso aí, gente, ó. Com esse calorão, tem muita gente pulando da cama hoje. Se tivesse frio, ia ser de madrugada, né? Mas com o calor, olha, falar um negócio, tá difícil, hein, gente? Vamos lá. Então, meus amados, essa semana nós meditaremos em Provérbios. Então, anotem aí, deixa anotadinho.
essa semana, então, para nossa meditação? Provérbios, no capítulo 3. Bauru, Sandra, muito bom. Bom ter você pertinho de nós, viu? Muito bom. Então, nós vamos meditar em Provérbios, capítulo 3, o versículo 7. Certo? Deixa aí marcado na sua Bíblia para essa semana. Provérbios, capítulo 3. Provérbios de Salomão. Provérbios, capítulo 3, versículo 7. Que diz assim, não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Provérbios 3, 7. Nós cantamos, renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. E se nós realmente, meus amados, quisermos viver essa vida de santidade, transformados, crescendo, nós precisamos praticar o versículo 7. Não ser sábio aos nossos próprios olhos, ou seja, não andar de acordo aí com a nossa cabeça, né? Aquilo que eu quero, que eu gosto, mas que possamos temer ao Senhor e apartar-nos do mal. Então deixa aí registrado, que nós vamos meditar ao longo da semana, Provérbios 3, 7. E para hoje à noite... Tá faltando secretário aí do outro lado, gente. Vai anotando aí, por favor. Para hoje à noite, então, nós... Dá uma ajuda para nós aí, tá? Continuaremos no Salmo 97, 12, tá bom? Se Deus assim nos permitir. Hoje à noite? Salmo 97, 12, tá? À noite. Queridos, essa semana nós temos dois queridos fazendo aniversário na nossa igreja, o 8 e o 80. Por quê? Porque dia 6 é o Samuel, né? O Samuel pequenininho. Nosso dia 6 é hoje. Que é hoje, né? Dia 6 hoje é o Samuel que faz aniversário. E no dia 12, no sábado que vem, o seu Ronald, né? Que já deve estar aí, acho que uns 87 anos. 87, ou já 87. Então, por isso que é o 8 e o 80. Hoje é o Samuel, pequeno Samuel. E no sábado que vem, dia 12, o seu Ronald aí, que completará mais uma primavera nesse jardim tão florido, né? Que Deus derrame bênçãos sem medida na vida desses amados. E se você faz aniversário essa semana, obrigada, Lu marcou lá pra gente. Obrigada, querida. Se você faz aniversário essa semana, coloque aí nos comentários, meu aniversário vai ser dia tal, que aí nós vamos orar por você também essa semana. É preciso explicar para algumas pessoas que o controle que nós temos aqui envolve os membros da igreja, os que já foram arrolados. Nós temos na lista, então, né? Tem várias pessoas aí que não estão arroladas no rol de membros da igreja. Então, nós não temos o controle de data de casamento, de data de aniversário. Tem uns que tem data até sobrando, né? O Osmar não entrou ainda. O Osmar, que eu digo, então, faz aniversário 2 vezes no ano. Ele faz aniversário em agosto, porque nasceu em agosto, e depois faz aniversário em outubro, porque foi registrado em outubro. Aí só o Senhor para nos ajudar, né? Mas se você não é membro da igreja e faz aniversário, tem parente, tal, que faz, põe aí, nós vamos lembrar, gente, vamos agradecer. Para nós é uma alegria muito grande. E até porque nós estamos anotando tudinho para o final do ano, quando acabar a pandemia, no início do ano que vem, se Deus quiser, Deus sabe quando, aí nós vamos fazer uma festança, tá? Isso. Bom dia, Vânia! Bom dia, Vânia. Tio Chegou Nilson, a outra secretária aí. Deus abençoe, viu? Tio Nilson também, presbítero Nilson, Júlia, Isa. Com esse calorão, acho que tá todo mundo em pé. Eu só não vi a Laís ainda por aí, viu? Pronto? Desculpa, amor. Então, meus amados, nós faremos uma oração pelo Samuel, pelo seu Ronald. Que Deus abençoe a vida de vocês, meus queridos. Tão pequenininho e já com a idade, né, um pouquinho avançada aí o seu Ronald, mas cheio de saúde. Seu Ronald vai fazer 87, mas quem olha pra ele pensa que ele tem menos, viu? Cheio de vitalidade, todo alegre. Isso mesmo. Eu quero chegar aos 87, se Deus assim me permitir, assim que nem o senhor. Convívio com a dona Ruth. Isso. Olha lá, falando no Osmar, o Osmar chegou. Bom dia, Osmar. Acabamos de falar bem de você. Bom dia não, bom dia não, boa tarde já lá, Osmar. Olha lá, ó. Nem o calor te tirou da cama, moço. Aí, ó.
Tô brincando, com esse calorão, você deve ter ficado 1 hora debaixo do chuveiro na água gelada, né? Para refrescar bem e passar o dia animado. Bom dia, presbítero Osmar. Bom dia, Ângela. Bom dia, Cindy lá. Deus abençoe. Não, mas nós falávamos que você faz aniversário 2 vezes ao ano, Osmar, por isso. A gente estava aproveitando a sua ausência para botar você na fogueira. Para falar de você aqui. Então nós vamos orar, agradecendo a Deus pela vida desses irmãos, que Deus aí conceda muita sabedoria a todos eles, que o Samuelzinho cresça na graça, no conhecimento de Deus e que o seu Ronald seja aí cada vez mais robustecido na fé, tendo uma vida em crescente santidade. Vamos falar com o nosso Deus. Eu vou pedir para o pastor fazer essa oração, agradecendo a Deus pela vida dos nossos irmãos. Que Deus aí abençoe a cada um. Senhor nosso Deus, obrigado por este dia ensolarado. É fato, Senhor Deus, tem feito bastante calor, já faz um tempo que a chuva não cai. E nós, Senhor Deus, sabemos que esta é a tua vontade, que esta é a maneira como o Senhor governa a tua criação e nós não faríamos melhor, de jeito nenhum. Então, Senhor Deus, longe de nós qualquer lamento, qualquer lamúria, qualquer reclamação, enche o nosso coração de gratidão, nosso lábio de louvor, ó Deus, porque sem o sol, o que seria de nós, ó Deus, sem este céu lindo, maravilhoso, que os nossos olhos contemplam, a vida não seria a mesma, Senhor. Na verdade, não haveria vida. E nós exaltamos o teu nome. Até porque quando está frio também, alguns gostam, outros não. E o Senhor não vai governar a história e o mundo de acordo com o desejo e a vontade de cada um. Não é assim. Nós exaltamos o teu nome por isto e glorificamos ao Senhor, porque o Senhor é Deus do tempo. O Senhor criou as estações do ano e nós precisamos delas. Obrigado, Senhor. E queremos rogar, aproveitar a Deus também, porque quantas estações do ano o seu Ronald já não viu. Ele que vai completar aí, segundo a tua vontade, 87 anos. Senhor, um homem que ao lado da sua esposa vem caminhando nesta estrada estreita, atravessou por aquela porta apertada e, ó Deus, não teme, não tem vergonha de confessar a Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Nem ele, nem a sua esposa. E nós exaltamos o teu nome por isto. E rogamos que o Senhor, ó Deus, o cubra de muitas bênçãos. Esse período que, segundo a tua vontade, logo deve passar, que nós o vejamos, que o abracemos, ó Deus, e que congratulemos-nos com ele pelos seus 87 anos de idade. Abençoa também o pequeno Samuel, que hoje, segundo a tua vontade, completa 8 anos de idade. Uma criança ainda com, ó Deus, menos de 1/10 da vida do teu servo Ronald. Que o Senhor o ajude, ó Deus, para que o pequeno Samuel cresça, aprendendo a andar nos mesmos caminhos e chegue aos 87 anos e ainda mais do que isto, porque o Senhor tem dado longevidade para muita gente. E nós glorificamos-te por isto. Então que o Samuel, Senhor, viva uma linda história, e seja para o teu louvor, que seja para o testemunho do teu nome, para promover a glória do Senhor. Obrigado por estas vidas, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, queridos, sem mais delongas, nós vamos agora então meditar no estudo desta manhã. Que Deus fale ao nosso coração, que sejamos edificados aí pela sua santa palavra. Olha lá, o Osmar já fez questão de falar que estava vigiando. Você ouviu, agora, né? Agora eu já descobri que é um jeito, né? Você entra, mas não entra, sabe? Fica camuflado. Você abre lá o vídeo, mas você fica lá observando. Será que vão falar de mim? Não é? Será que vão, né, Osmar? Aí a gente falou, ainda bem que foi coisa boa, né? Você então, que faz aniversário 2 vezes por ano, então vai chegar aos 190 anos de idade. Que se for somar, né? Isso aí.
mas que seja com saúde, né? O importante é isso, ter nascido com saúde, e a Ângela que tenha paciência. Meus irmãos, antes de nós entrarmos no estudo aqui, eu quero aproveitar, então, que já lá na introdução, eu falei para os irmãos assim, que nós estamos nesse formato aí ainda, não tem nada a ver com coronavírus, nada não. Tem a ver mais com praticidade, porque as crianças gostam de participar conosco, mas vocês sabem que a participação delas na escola dominical acaba sendo muito limitada, né? E para nós aqui fica muito mais fácil estar aqui pertinho de vocês assim e poder falar das grandezas de Deus, né? Mas nós estamos bem, graças a Deus, não recebemos nenhuma informação de nenhum caso de pessoas próximas à nossa igreja ou da nossa igreja que tenham aí contraído o vírus, a Covid-19 e tal. Então eu estou muito animado. Ainda não falei com os meus amados irmãos que estão aí, presbítero Osmar, presbítero Nilson, presbítero Garmes, sobre a possibilidade de no próximo domingo nós retornarmos às nossas reuniões presenciais. Creio eu, estão fazendo falta para os nossos irmãos, como estão fazendo para mim, estão fazendo para minha família. As meninas ontem perguntaram: papai, amanhã a gente vai à escola dominical, a gente vai à igreja? Porque ela viu que a gente está bem. E aí foi a Alice que fez essa pergunta. E aí, mas eu falei: não, minha filha, ainda não, viu? E nós temos outras coisas que estão para acontecer. Tem a reunião do presbitério que está próxima, viu? Tem a eleição lá na primeira igreja de Marília, que é a comissão executiva do presbitério é aqui, tem acompanhado, tem muita coisa. Nosso conselho precisa se reunir o mais rápido possível, antes que vença aqueles 3 meses lá, aquele período limite, não é? Para se realizar uma reunião presencial. Então, irmãos, tem muita coisa para a gente conversar. Talvez durante o dia eu dê uma ligadinha para vocês, talvez. Se não, amanhã eu ligo, aí na terça e na quinta confirmo para os irmãos qual será a melhor decisão a ser tomada. De acordo com a palavra de Deus diz, nos muitos conselhos há sabedoria. Né? Então, vamos seguir por esse caminho, que é o que nós temos feito, e Deus tem nos abençoado desta maneira. Tá bom? Bom, eu vou passar para a Márcia aqui a relação dos irmãos que têm chegado, para que ela note. E, como é uma escola dominical, eu tenho orientado vocês a que participem, perguntando, coloquem uma observaçãozinha aqui, outra colar, tá bom? E aí, e até porque hoje o assunto, meus irmãos, o assunto tem tudo a ver com a doutrina que nós, reformados, presbiterianos, abraçamos. Então, ninguém deve estranhar de nós tratarmos de um assunto que faz parte da doutrina da nossa igreja, não, viu? A não ser que você não pertence à igreja, e aí pode ter alguma outra dúvida, e é todo o direito seu discordar, e você pode até perguntar, mas é óbvio, a intenção nunca é polemizar, nunca é, viu? Na última quinta, nós estivemos abordando sobre questões relacionadas à cegueira espiritual. Estão lembrados? Falamos sobre suas causas e falamos também sobre os seus danos, os danos que a cegueira espiritual provoca. Tudo isto para mostrar que há coisas muito mais sérias do que esta questão da pandemia que a gente está enfrentando aí já faz mais de 5 meses. Hoje, eu gostaria que nós pensássemos sobre a capacidade de ouvir. Falamos sobre cegueira espiritual e hoje vamos falar sobre a capacidade de ouvir. Tudo a ver, né? Os sentidos aí e tal. Mas vamos mais a fundo do que a simples questão de ouvir, como nós estamos ouvindo agora, por exemplo. Tá? Escutar. Alguns poderiam usar aí escutar, né? Mas a palavra ouvir pode ser utilizada tanto no sentido simples, né? Eu estou ouvindo você, né? Quer dizer, você está me ouvindo, ou assim, ouviu porque entendeu, porque aprendeu, porque está praticando, né? Eu sei que geralmente as pessoas gostam de falar, os homens que o digam, como os homens falam, né?
não pode chegar numa rodinha de homens, porque a conversa nunca termina. Se deixar, vai sair da igreja. Então os últimos a sair são os homens. Noel fica lá doido para fazer uma vigília por causa do bate-papo. Presbítero Nilson também. A turma quer ali montar tendas, fazer 3 tendas. Uma para o presbítero Nilson, uma para o presbítero Osmar e outra para o diácono Noel. 3 tendas. E o pastor fica lá. Sua esposa falando, vamos amor embora, está na hora. Já terminou o culto. A gente está cansado e tal. Então o povo quase não gosta de falar, né? Os homens que o digam. Né? Aí as mulheres vão dizer assim, pastor, fala logo que as mulheres, fala logo, né? Não sei como é que a minha esposa não me deu uma cutucada aqui ainda, né? Mas, de fato, não é um problema de mulheres. Problema do ser humano, né? Dizem que tem gente que fala pelos cotovelos, né? Você já ouviu a expressão, não já? Mas quando o assunto é ouvir, nós esbarramos numa questão que pode ser muito, mas muito séria. Estou esbarrando na base aqui da nossa câmera, por isso que ela está dançando, gangorrando aí, viu, gente? Bom, pergunta aqui é a seguinte, você se considera um bom ouvinte? Você atende prontamente as coisas que são ditas? As mães que têm aí crianças, né, têm filhos aí adolescentes, né, ou que estão chegando à juventude, que o digam, né? Como é complicado falar a mesma coisa várias vezes para um filho que não entende, ou então entendeu, mas não quer ouvir. Tem um monte de coisa aí, isso abriria um leque para uma situação, meus irmãos, que pode sair do simples para o mais complicado. Até na nossa comunicação aqui, ó. Tem coisas que a minha esposa me fala e de repente eu ouço. Tem coisas que, ainda não. Né? Ou eu ouvi ou eu faço de conta que não. Quando meu pai estava vivo, tinha coisa que a minha mãe falava assim, seu pai ouve o que ele quer. Meu pai tinha um probleminha de audição, nos 2 ouvidos, né? Aí eu perguntei uma vez, por que o senhor não usa aparelho auditivo? Falei assim, eu não posso porque eu tenho tímpano furado. Aparelho auditivo não resolve o meu problema. Mas às vezes, sinceramente, eu ficava em dúvidas. Será que meu pai não ouviu mesmo? Não. Algumas coisas, né? Porque tinha outras que a gente falava tão baixinho e a anteninha estava ligada e ele ouvia. E aí eu aprendi um esquema. Você quer ouvir tudo que todo mundo fala sem que todo mundo fique preocupado? Faz de conta que é surdo. Não, estou brincando, não faz isso não, viu? Porque aí, quando uma pessoa diz assim, não estou ouvindo, os outros falam um monte de coisa, já não está ouvindo mesmo, e na verdade está, né? É perigoso, tomar cuidado com isso aí. Bom, ouvir não é uma matéria fácil não, viu? Quando você ouve uma coisa uma vez e você está aberto para ouvir, você está sensível para ouvir, você está disposto a ouvir, não precisa falar 2, 3, 4, 5, uma meia dúzia de vezes a mesma coisa. Não, porque há uma predisposição da sua parte em ouvir o que está para ser dito. Como agora, por exemplo. Quantos estão conectados conosco aí e prontos? Onde estão assentados, com a sua Bíblia aberta, preparados para dizer assim, eu quero ouvir o que Deus vai falar na sua palavra na manhã de hoje. Se você não estiver com essa disposição, o tempo pode ser perdido. Né? Então, aí pergunto novamente, você se considera um bom ouvinte? Você atende prontamente ao que é dito? Ou você dá um certo trabalho às pessoas? Não por ter problemas físicos, não. Mas porque não tem disposição para ouvir. Fala muito, fala tanto, que as coisas saem atropeladas e você nem entendeu bem o que o outro terminou ainda e já está falando, já está raciocinando. Bom, podem aqui parecer perguntas infantis, mas eu acredito que todos os dias nós estamos lidando com este dilema, ou seja, ou não somos ouvidos, ou nós simplesmente não ouvimos. A questão é,
Até que ponto isto afeta a minha vida, a minha formação cristã, as mudanças que eu preciso experimentar durante toda a vida. Quantas vezes determinadas coisas são ditas para mim reiteradamente como sendo boas ou como sendo ruins, como sendo necessárias ou como sendo pecaminosas. E eu simplesmente faço o seguinte: eu não relevo, eu não levo em consideração, ou alguns dizem, não, eu relevo isso. Relevar é um negócio interessante, a palavra relevar quer dizer levar em consideração, né? Mas muitas pessoas usam a palavra, releva fulano, quer dizer, não leva isso em consideração. Faz de conta que ninguém falou nada. Ou alguns até brincam, conversa aqui com a minha mão, fala aqui com a minha mão. O que aí é óbvio, já é uma afronta, são outros 500, né? Há muitos textos na Bíblia que tratam desse assunto, ouvir. Entretanto, nós vamos buscar apoio em Mateus 13, 9, 13 a 17. Anota aí, Vânia, anota aí, a Márcia já pôs? Então tá bom. Mateus 13, 9, de 13 a 17. Vamos lá. Para eu ler? Pode ler, por favor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois do 13 a 17. Diz assim a palavra do nosso Deus. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Esse texto, meus irmãos, está intimamente relacionado à conhecida parábola do semeador, tá? Geralmente, os pontos mais explorados do texto tem a ver com a figura do semeador, tem a ver com a semente, tem a ver com os tipos de terrenos que estão aí descritos nela. Todo o quadro parece ficar muito fácil de compreender, porque Jesus mesmo explica o que a parábola significa. Está um pouco mais adiante, é só olhar lá, né? O seguinte, Jesus explica, como é que está aí em negrito, amor? A explicação da parábola. Então, como Jesus explica, então não dá muito trabalho para certos intérpretes da Escritura, né? Mas, se não houver cuidado, o que se sabe sobre a parábola do semeador pode não estar representando nenhuma mudança de vida em uma pessoa, não. Que seria uma outra maneira de dizer que muita gente continua sem ouvir. Então vamos ao texto, destacando aqui os seguintes pontos. Meu relógio agora são 15 para as 10. Vamos ver se até 10h30 a gente já acabou aqui, tá bom, gente? Então tenham paciência para ouvir, ok? Então o nosso primeiro ponto tem a ver com a seguinte questão. É uma pergunta que eu faço. Alguns dizem que a gente não costuma colocar no tópico uma pergunta, mas eu vou fazer isto hoje, vou abrir uma exceção. A parábola ou as parábolas eram enigmas? Pergunta, né? E aí nós vamos tentar resolver essa questão ao longo da nossa primeira dissertação, de 2. Naquele dia, nesse aqui, quando Jesus contou a parábola, depois de já ter ensinado, quando eles estavam reunidos numa casa, ele foi para um barco ancorado na praia. Jesus se assentou nele e grandes multidões se reuniram perto do barco, perto de Jesus, na verdade, e em pé ouviam os seus ensinamentos.
Acho interessante aqui um detalhe, né? Vou abrir um parênteses rápido, porque na nossa igreja temos aí o conforto de chegar e assentar naqueles bancos estofados, né? Uma tentação para quem teve um dia corrido e aí chega e aí descansa e se acomoda e parece que o ambiente é propício para ouvir a palavra de Deus, né? Olha só, não, às vezes o ambiente é propício para dar uma boa cochilada, né? Mas aqui, e não é a primeira vez, o povo ouvia e ouvia em pé. Jesus é que se assentou no barco. E eles na praia ficaram em pé ouvindo o que Jesus tinha para dizer. Jesus já havia falado lá dentro de casa para várias pessoas. Agora ele sai e vai até a praia, onde muitas outras pessoas se aproximam e em pé ficam ali prontas para ouvir o que ele tinha para dizer. Jesus falou sobre várias coisas através de parábolas, que é o que o texto diz. Então é possível que muitas parábolas que Jesus tenha contado naquele dia nem estejam registradas aqui. As que estão registradas, porque a Deus aprove que fossem registradas por nosso conhecimento. Então, uma delas foi a do semeador. Ele simplesmente começou a contar, dizendo assim: eis que um semeador saiu com várias sementes, saiu a semear. Uma parte dessas sementes caiu pelo caminho. Você já conhece a parábola? A outra caiu em solo rochoso. Outra ainda caiu entre os espinhos. Mas a última parte caiu em boa terra. Vamos ver aí Mateus 13, 3 a 8. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60, a 30 por 1. Todos os que estão familiarizados com esta passagem sabem que Jesus estava falando da pregação do Evangelho e o modo como as pessoas recebem o Evangelho. Então, amor, é preciso ainda ler Mateus 13, 18 a 23, que é esta explicação que Jesus vai dar. Você vai dizer assim: mas eu já sei, eu já ouvi, eu conheço. Vamos ouvir mais uma vez? Mateus 13, 18 a 23. O que é que diz aí? Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo e sai com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O
O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então, observe aí, vocês. Samuel Souza. Quem é o Samuel Souza? Deve ser meu aluno, eu acho. Então tá, bom dia para ele. Não sei. Bom dia para ele, né, o Samuel. Bom dia, Samuel. Gente, é o seguinte, olha. Observem aí que a ênfase a semente é a palavra de Deus. Então, não há nenhum problema com a semente, certo? O pregador é aquele que sai semeando. Bom, no caso do contexto da parábola também não há nenhum problema com o semeador. É óbvio que se nós fôssemos fazer outros tipos de aplicações, nós diríamos que nesses dias que nós estamos vivendo, nós estamos tendo problemas muito sérios com determinados semeadores, inclusive com o tipo de semente que andam espalhando por aí. Mas vamos nos ater à parábola. O problema não era a semente, o problema não era o semeador, o problema era o terreno. Então, nós já abordamos sobre isto e já falamos sobre como esse significado da semente cair em chão batido, onde as pessoas pisam direto e tal, semente fica exposta. Jesus diz, então, vêm as aves do céu e comem, e comeram, né? A semente, mostrando que é a palavra que a pessoa ouve e, de repente, está, sei lá, viajando na maionese, né? Está lá em outro país, em outro planeta, e tudo aquilo desaparece da sua mente. E Jesus diz, Satanás é que vem e arranca de alguma forma. Depois o segundo terreno, aquele solo rochoso, onde a semente não consegue encontrar terra suficiente para criar raízes. Então ela vai crescer, obviamente, para cima, não vai encontrar base suficiente para se manter viva, e então vai murchar e vai secar. Então Jesus diz e mostra, é aquele que no momento ouve, fica entusiasmado e de repente, aí no meio do caminho, desanimou, não conseguiu, né, os problemas, as dificuldades e tal, parou no meio do caminho. O outro é aquele que caiu, ou a outra parte, caiu no meio dos espinhos, e aí, meus irmãos, os espinhos a sufocaram. E aí vai falar dos interesses do mundo e uma série de outras coisas. Fascinação das riquezas, etc. e tal. Por último, nós temos a boa terra, que é onde caíram, o semeador saiu para levar essas sementes exatamente para esta terra. As outras foram caindo aleatoriamente. E ele levou para esse terreno bom, que o Espírito Santo, a priori, havia preparado, né? Bom, note, voltando à questão da parábola aqui, porque a questão é, a parábola é um enigma, as parábolas são enigmas. Jesus sempre utilizava elementos que eram muito comuns aos seus ouvintes como parte das parábolas que ele contava. Mesmo nós, que não vivemos na zona rural, conseguimos imaginar o cenário que Jesus descreveu. Por isso, muitos concluem que a intenção de Jesus era tornar o evangelho mais acessível ao público. Não é o que eu estou dizendo. Eu disse que muita gente conclui que quando Jesus falava por parábolas, era para tornar o evangelho mais acessível ao público. Entretanto, quando os discípulos questionam Jesus sobre o motivo por que lhes falava, não a eles, discípulos, mas falava ao povo por parábolas, Jesus recorre a uma passagem de Isaías para indicar o propósito disto. Vamos ver lá, Mateus 13, 10 a 13. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles que não lhes é isso concedido, pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado.
Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Vejam que associação interessante, não é? Na ocasião anterior, nós falamos que Jesus afirmou: eu vim a este mundo para que os que veem não vejam, se tornem cegos, né? Para que os que não veem vejam e para que os que veem se tornem cegos. Aqui ele está falando algo muito parecido. Aqueles que supostamente acham que sabem, aqueles que presunçosamente, arrogantemente, já partem do seguinte princípio: eu conheço a Bíblia, eu conheço Deus, conheço o Evangelho, e se colocam na condição de poder debater questões doutrinárias e teológicas. Não confundam isto com preparo intelectual. Tem muita gente intelectual aí que já leu a Bíblia muitas vezes, não são nem cristãs, então conhecem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse mais do que muitos cristãos. Mas isso nem por isso essas pessoas são transformadas, porque a transformação não vem por um mero conhecimento intelectual da palavra de Deus, ela vem pela iluminação dada pelo Espírito Santo. Então, Jesus diz agora, não é? Aqueles que têm, não é? Mais ainda lhes serão dados, mas ao que não tem, até o pouquinho que a pessoa deduz que tem, será tirado. Quer dizer, isso diz respeito aos fariseus, aos escribas, que não é mais do que isso, né? Se gabavam de conhecer muito bem a lei, conhecer Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e olhar para Jesus e falar assim: isso é muita bobagem o que esse homem está dizendo aí. Então, até um pouquinho que eles imaginavam, que sabiam, Jesus diz, lhe será tirado, né? Os escribas e fariseus repetiam então aqui o mesmo comportamento verificado no tempo do profeta Isaías, quando os judeus se negaram a dar ouvidos a Deus. Não se arrependeram dos seus pecados e amargaram o exílio babilônico. O mesmo erro se repetia agora, e a misericórdia de Deus, e eu coloco isso de maneira sublinhada, a misericórdia de Deus abriu os ouvidos de poucos. E isto vai nos levar ao tópico seguinte. Então, se você quer concluir este primeiro tópico respondendo à pergunta inicial, as parábolas eram enigmas? Bom, de algum modo, elas não tinham o propósito de tornar o evangelho mais fácil, como muita gente pensa, não. Eu não vou dizer que eram enigmas, enigmas não, mas Jesus recorreu a este método para explicar exatamente, respondendo a pergunta dos apóstolos, para poder esclarecer o evangelho àqueles a quem lhes foi concedido. Palavra-chave aqui é aqueles a quem isso foi concedido, esclarecer as riquezas do evangelho do reino de Deus. Então, o segundo ponto é exatamente esse: a quem o evangelho é revelado. Ao crente, ao cristão, ao crente que nasceu num berço evangélico, àquele que vem de uma religião tradicional, aquele que de repente já decorou a Bíblia múltiplas vezes, a quem o evangelho é revelado. Então a resposta dada por Jesus aos discípulos revela, em primeiro lugar, presta atenção aí, gente, a indisposição humana em ouvir o que Deus tem a dizer. Os próprios judeus manifestaram esta terrível inclinação a ponto de serem advertidos de muitas maneiras. Nós vamos ver apenas o texto lá de Isaías 29, de 9 a 13. Olá, Érica. Bom dia, seja bem-vinda, Érica. E Marcos, meu xará. Que caiu aí, amor? Caiu a caneta, tem problema. Vamos lá, vamos em frente. Isaías 29, de 9 a 13, diz assim, ó: estatelai-vos e ficai estatelados, cegai-vos e permaneceis cegos.
Bêbados estão, mas não de vinho. Andam cambaleando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de sono profundo e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Toda visão já vos tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que saber ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele responde: não posso, porque está selado. E dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isso, peço-te. E ele responde: não sei ler. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Muito bem, eu estou do lado aqui de uma professora, então nem é preciso ser professor para entender o que eu vou dizer aqui. Vejam aí, alguém poderia entrar num conflito muito sério e dizer assim, mas espera um pouquinho, o texto de Isaías está dizendo que Deus escureceu o entendimento, Deus dificultou, falando que esse povo está sem qualquer discernimento, mas Deus é que fez isso. Nas palavras de Isaías, Deus fez isso. Alguém diz assim, mas como Deus fez isto? Olha, os únicos que podiam ouvir Deus e entender com muita clareza tudo que Deus falava eram os nossos primeiros pais. Eles caíram. O que aconteceu com eles? Morreram. Morreram, então ficaram cegos e ficaram surdos. Agora, qualquer som emitido por Deus lhe seria estranho. Bom, daí para frente nós vemos uma série de textos que eu vou mencionar alguns aqui para vocês, para ver a inclinação da natureza humana, de toda a humanidade. Mas vou voltar ao exemplo da professora. Quando uma professora chega em sala de aula, a simpatia de um professor, ela é maior com aquele aluno que quer aparecer mostrando que sabe tudo, ou aquele que se dispõe a dizer assim, professor, eu não sei, a senhora pode explicar melhor isso aí? Qual dos dois? Professora. Para responder? É. Aquele que quer aprender, né? Porque aquele que julga que sabe, cria até uma certa antipatia dos professores. Porque tem alguns alunos que querem saber mais do que o próprio professor, não é? E o homem vem agindo assim com Deus desde que há história. Desde que há pecado no mundo, o homem vem tentando ser o professor de Deus. Então o que Deus tem para falar não é muito o que interessa, mas o que Deus tem para ouvir, isso interessa. Então eu quero falar, Deus, me ouve aí. Não é? Agora, e o que Deus tem a dizer? As pessoas não estão muito interessadas a ouvir, nunca estiveram. Então, quando o texto diz que Deus lhes fechou os olhos, os ouvidos, não é? Deus não está fazendo esforço algum para poder impedir que essas pessoas ouçam. Elas nascem com uma natureza dura, com um coração inflexível, com uma tendência para enxergar com muita dificuldade ainda um palmo na sua frente e nada mais do que isto. Então, tudo que Deus vier a falar lhe soará muitíssimo estranho. Não haverá empatia, não vai se identificar com aquela natureza caída e condenada ao inferno, não vai se identificar. Então, esse comportamento nós observamos em toda a história. Vejam, lá no início, em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 5, qual era a inclinação do coração de toda a humanidade? Qual era? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Ou você acha que Deus decidiu enviar o dilúvio gratuitamente?
era continuamente mal. Eles não queriam dar ouvidos. Quando Deus levantou Noé para poder anunciar o dilúvio, ninguém quis saber. Ninguém quis saber. E então Deus decidiu, já havia decidido obviamente, mas nunca sem aviso, avisou, eles insistiram, permaneceram naquele caminho e foram mortos. Deixa eu aproveitar aqui e cumprimentar o meu irmão, lá em Vitória, o Elber, que está hospedando o meu tio, Valdemar, minha tia Elizabeth, meu primo lá, o Valtinho, né? Hoje meu tio completa 79 anos. Meu pai teria completado em agosto 80, mas Deus entendeu que seria só até os 79 e hoje está na presença do Senhor. O meu tio, parabéns ao tio Valdemar pelos 79 anos de vida, viu, ao lado da sua digníssima esposa. Meus parabéns, um abraço muito gostoso aí para a família, tá bom? E ao Elber também. Bom, vamos lá, outro texto. Salmo 14, de 1 a 3, que mostra esta tendência do coração humano. O que diz lá? Salmo 14, de 1 a 3, diz assim, ó, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para que se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Não há. Eu esqueci de cumprimentar o Diz, a dona Diz e o Beto, o presbítero Beto está aí também, viu? Deus abençoe muito ao casal, meus irmãos, sejam bem-vindos. Bom, diante dos textos que a minha esposa acabou de ler, desse modo, diferente do que muita gente pensa, a natureza humana está mais distante de Deus do que se pode imaginar. E esse distanciamento não deve ser buscado lá nos presídios não, viu? Cuidado com isso aí. Não deve ser buscado no mundo das drogas. Esse distanciamento não deve ser buscado apenas entre pessoas marginalizadas. Uma pessoa, por mais gentil que você possa conhecer, está naturalmente, pelos textos que acabaram de ser lidos, separada de Deus. É o que Paulo diz aos Romanos no capítulo 3, no versículo 23. Diz assim, aquele famoso versículo conhecido, né? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. É muito importante enfatizar isto, muito, porque de outro modo qualquer pessoa poderia se vangloriar de não ser assim ou assado. Eu não sou, não faço, né? Não ando e papapá. Há um problema crítico na natureza humana que impossibilita o ser humano de dar ouvidos a Deus e buscá-lo como Deus quer ser buscado, gente. Mas Deus não deixou a situação dessas condições, não é? Não deixou tudo fatalmente perdido, não. Vamos ver lá em Mateus, aqui, né, na verdade, Mateus 13, 11. O que está dito aí? Mateus 13, 11. Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isto concedido. Essa é a explicação da parábola. Jesus está dizendo aos discípulos, a vós outros é dado, Jesus não está colocando mérito nos apóstolos, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não. Vamos ver ainda João, capítulo 15, versículo 16, o que diz lá? Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vô-lo conceda. Onde os discípulos estavam quando Jesus foi chamar-lhes? Eu não precisava nem fazer a primeira pergunta, né? Jesus foi chamá-los, não é?
cada um na sua profissão, cada um no seu trabalho, nas suas ocupações, e a palavra de Deus diz que eles, ao serem convidados, deixaram tudo para seguir Jesus. Agora, vejam, em Mateus 11, 27, o que Jesus ainda diz a respeito disto. Vejam lá. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Os irmãos aqui da nossa igreja já estão acostumados com esse texto, porque nós já lemos em outras ocasiões. Jesus diz, ninguém conhece o Filho, quer dizer, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aqueles, prestem muita atenção nisso, aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então, os discípulos, como qualquer ser humano, tinham a mesma dificuldade para ouvir, assimilar e receber. Isto, então, só enfatiza, só evidencia cada vez mais a graça de Deus, a obra de Deus em chegar a um homem que tem dificuldades para ouvir. Não apenas, não é uma questão física ou porque não estudou, eu não entendo. E olha, quanta gente tem que reclama da linguagem da Bíblia. Como a Bíblia é difícil, mas não tem dificuldade para entender uma novela, gente. Tenha santa paciência, né? Tem uma dificuldade para entender a Bíblia, mas não tem dificuldade para entender notícia ruim. No noticiário lá, na reportagem, etc e tal. É uma pena, porque isso mostra a falta de disposição em estudar, em esmiuçar. Uma dona de casa, ela não desiste de preparar um bom prato, porque dá trabalho, não desiste. Quando ela pega a receita, hoje o Facebook está assim, de receita, pega a receita, vai lá e vê aquele monte de coisa, não vou fazer, não é muito difícil. Não, elas se arriscam. Ficou bom? Ótimo. Não ficou bom? Vou tentar de novo. Por quê? Porque é a propensão, é a disposição do seu coração, está em harmonia com a sua natureza, porque ela tem interesse em aprender, ela quer desenvolver isto. Então, o que tem de gente deixando a Bíblia para os mais entendidos explicarem, meus irmãos, é muita gente. Mas isto não revela uma dificuldade de entendimento, não. Isto revela, mais do que isto, a falta de propensão, a falta de interesse em mergulhar na palavra de Deus, a falta de interesse em ser despertado para as maravilhas que a palavra de Deus nos coloca. Então, por mais que haja resistência a essa doutrina de que Jesus é que foi lá, Jesus é que esclareceu, Jesus é que chamou, Jesus é que abriu o entendimento, na verdade Deus, por obra do Espírito Santo, abriu o entendimento para que eles recebessem o Evangelho, por mais que haja alguma resistência a essa doutrina, o que ela faz, como eu acabei de dizer agora, é evidenciar ainda mais a graça de Deus, na medida que mostra Deus fazendo um favor. Fazendo um favor a quem? A quem estava cego, a quem estava surdo, a quem estava morto nos seus pecados. Não tinha vontade de sair da sepultura, nem se considerava morto. Na verdade, se achava vivo. Muito pelo contrário, estava morto espiritualmente. Os discípulos eram, de fato, favorecidos de todas as fraquezas que eles demonstraram. Creio que nenhuma se destaca mais do que aquela atitude de voltar às suas antigas profissões quando Jesus havia morrido. Mostra que os discípulos eram melhores que os outros? Todos foram buscados por Jesus e foram confrontados com a sua própria incredulidade. Por quê? Por graça somente. Lembrem de Pedro, que negou a Jesus 3 vezes. E quando Pedro teve a oportunidade de ver Jesus, pulou no mar,
ele não queria ser visto por Jesus. Pedro fugia de Jesus. Jesus foi até onde eles estavam. Jesus se assentou, olhando nos olhos de Pedro e o inquiriu: Pedro, tu me amas? Jesus apareceu, lembrem de Saulo, na estrada para Damasco. Saulo não estava assim interessado no evangelho. Jesus foi até onde ele estava para resgatá-lo, para abrir as vistas, para abrir os ouvidos, para dar vida. Então eles, os discípulos, como qualquer outro, eram incapazes de ouvir. Mas o seu coração foi essa terra boa aí, olha, preparada por Deus mesmo, onde a semente caiu e produziu amplamente. Vejam os frutos do seu trabalho nesses nossos dias de tanta incredulidade, de cegueira e surdez espirituais. Meus irmãos, agora os discípulos são outros. Pode ser você, pode ser eu, mas nós precisamos checar primeiro se de fato nós estamos ouvindo. Porque, meus irmãos, quando alguém precisa reiterar uma lição bíblica, quando alguém precisa mostrar que determinada coisa é do interesse de Deus, que determinada coisa Deus reprova, quando é preciso falar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quantas vezes quer que seja, o que é que isso revela? Uma ignorância, uma dificuldade muito séria da nossa parte e uma propensão a não dar ouvidos a Deus, o que é extremamente lamentável. Isso nos leva então às nossas conclusões aqui, meus irmãos. Primeira delas, eu creio que nós já conseguimos provar que é muito mais fácil para as pessoas falar do que ouvir, não é? Segundo lugar, isso já se constitui um sério problema, não é? Falar mais e ouvir menos já é um problema muito sério. Mas, quando a atenção é seletiva, ou seja, eu escolho o que eu quero ouvir. Entenda-se também por ouvir, por ver, por ler, pegar o celular, vai lá pesquisar, vai olhar no Facebook, vai ver lá no WhatsApp, seja como for. O que é que desperta o meu interesse? O que é que me chama a atenção? Onde está o meu prazer? Nós todos conhecemos o Salmo 1, mas que sentido isto tem na vida dos cristãos da nossa época? Seu prazer está na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Irmãos, esse texto é conhecido demais. Mas esse demais pode colocar entre parênteses, porque nós continuamos vivendo uma época extremamente difícil, onde as pessoas não ouvem a palavra de Deus. E olha, o tempo voa. O tempo voa. Esse mês faz 1 ano que Deus levou meu pai. 79 anos. Voaram. Voaram. Hoje nós estamos aí na meia-idade, daqui a pouco nós estamos nos 80, nos 90. E a vida valeu a pena? As coisas que nós estamos buscando valerão a pena, terão valido a pena? Aquelas pessoas a quem nós demos ouvidos, os astros de cinema que são tão idolatrados, não é? Sua história é tão conhecida, mais do que a história de Cristo. Livros são lidos aos montes, mas a Bíblia é sempre relegada a segundo plano. Em quantas coisas as pessoas se especializam. Então, já é um problema estar inclinado a ouvir menos e a falar mais. Mas quando a atenção é seletiva, eu escolho o que eu quero ouvir. Escolho o que me interessa, e então o problema se agrava. Nem a idade e nem as especialidades que se adquirem na vida são capazes de solucionar este problema de audição aqui apresentado pelo texto. Se aquele dia na praia as multidões saíam para ouvir Jesus desde muito tempo, a atenção da maioria tem se desviado de Cristo. É claro que aqui
amanhã, hoje, né, por causa do feriado, as praias estão aí voltando a ficar cheias de novo, etc e tal, mas isso aí não tem muito a ver com a necessidade, com a questão de ir para ouvir Jesus. Ninguém vai à praia para ouvir Jesus, vai para a igreja, né? Mas o que está acontecendo, o fenômeno das pessoas lotarem as estradas, enfrentarem os congestionamentos longos para ir à praia, é um contraste terrível com as enormes filas que se formam para ir à igreja, não é? É um enorme contraste. As filas que se formam para se assentar confortavelmente e ouvir o que Deus tem para dizer. As sementes estão aí, meus irmãos. Elas são extraordinárias. Podem mudar radicalmente as perspectivas de vida de uma pessoa. As coisas que nos atraem, nos chamam a atenção, que enchem os nossos olhos, geralmente essas coisas mostram para onde estão voltados os nossos ouvidos. Onde estão os nossos corações? E em último lugar, graças a Deus, esta natureza, por mais difícil que seja de mudar, não está fora da esfera do poder que Deus tem de transformá-la. Mas não encruzemos os nossos braços e não fiquemos esperando que Deus tome todas as providências, porque nós seremos responsabilizados por buscar ou não o aprendizado, o crescimento, a mudança, tudo aquilo que a palavra de Deus é capaz de gerar na nossa vida. Então, diante disso, meus irmãos, roguemos a Deus que nos ajude a lançar para longe de nós aquele espírito presunçoso que julga conhecer o Evangelho e distante das catástrofes, né? Da criminalidade, da droga, da prostituição, etc. e tal, vamos pedir a Deus que nos dê um espírito humilde, que nos incline, nos faça, né, inclinar, implorando que Ele nos quebrante, nos abra os ouvidos e nos ajude a enxergar as riquezas expressas na Sua palavra. Então, que Ele nos abençoe, que Ele nos dê um dia de reflexão muito séria, profunda, para que nós sejamos alvos desta graça maravilhosa. Graça de Jesus. Conhece o hino? Qualquer dia vamos cantar no coral da nossa igreja, que está de férias aí, né? Tá bom? Vamos cantar, amor, para terminar? Cadê o violão? Tá aqui, olha. Ué. Bom, enquanto nós estudávamos aí, a cabeça fica assim, vamos cantar qual cântico, né? Acho que ela não estava me ouvindo, não. Estava sim, estava tão atenta que estava pensando em algum cântico para nós finalizarmos, né? O teu amor se estende além do céu. E é um cântico que fala muito sobre isso, né? Sabedoria mais profunda do que o mar, vem comigo estar, o teu amor me enche o coração. É essa graça maravilhosa do nosso Deus. O teu amor se estende além do céu, constantemente mostras que és fiel. Tua justiça é majestosa como os montes, sabedoria mais profunda do que o mar. Mas vem comigo estar, o teu amor me enche o coração. Encontro paz, à sombra do teu perdão. Tenho alegria na abundância da tua graça. Do teu rio de água viva beberei. Tu és meu rei. O teu amor se estende além
aos céus se és fiel. Tua justiça é majestosa como os montes, sabedoria mais profunda do que o mar, mas vem comigo está o teu amor, me enche o coração, encontro paz, à sombra do teu perdão, tenho alegria na abundância da tua casa, do teu rio de água viva beberei. Tu és meu rei, tu és meu rei, tu és meu rei. Muito bem, eu entendo, meus irmãos, que pelo feriado de amanhã, alguns irmãos não compareceram hoje à nossa live, mas à noite, com a graça de Deus, espero que nós estejamos reunidos às 7 horas para oferecer, prestar a Deus aqui, na nossa casa, um culto ao Senhor. Nós vamos orar, faça junto conosco aí a oração dominical, onde você estiver, pare o que está fazendo, concentre-se para falar com Deus e vamos fazer a oração, refletindo na oração dominical. Opa, vamos orar. Tá difícil hoje o negócio aqui, né? Esbarrando aqui, que tá um negócio sério. Nervoso. Vamos orar então? Vamos orar juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Muito bem, eu quero aproveitar então para me despedir dos irmãos, lembrando mais uma vez, se Deus quiser, meus irmãos, olha, não fiquem preocupados com o coffee da Márcia não, tá, gente? Fica não. Ela tá aí 90% melhor do que esteve outros dias, viu, gente? Então, ninguém fica preocupado, se a Márcia voltar, será que ela vai voltar com a Covid? Não, Covid... Não tenho mais. Covid tem um período de incubação e já passou. Mas é aquele negócio, o coffee fica aí uma coisinha ou outra e tal. E graças a Deus, se Deus quiser, os irmãos aí, presbíteros Garmes, Osmar, Nilson, Beto, seu Bonório, se esses irmãos concordarem comigo, então no domingo que vem abriremos as portas da nossa igreja e vamos estar reunidos em escola dominical e culto, se Deus quiser, tá bom? Mas não fiquem muito animados não, porque eu não falei com eles ainda não, gente, o conselho resolveu ainda não. E temos que marcar a nossa reunião, se Deus quiser. Então, eu vou me despedindo aqui dos nossos irmãos Silas, o Benedito e a Darcy, a Dona Zilda, Dona Luzia, que está lá no outro quarto acompanhando, Valdir, Roseli, Alina, Loide, Gabriel Mendes, Lídia Presbítero Garmes, Gabriel Hernandes, Noel, Elaine, Sidoca, Ariane, Dona Dulce, seu Nilson, Luciana, Edgar, Lucas, Lívia, Sandra, Vânia, presbítero Nilson, Júlia, Isa, presbítero Osmar, Ângela, Síndila, Samuel, Érica, Marcos, Dona Dirce, Beto, o Elber, tio Valdemar, tia Bete e o meu querido primo Valtinho. E se estiverem aí visitando a minha mãe, maravilha! Fica o meu abraço para minha querida, minha amada mãe. E hoje à noite, com a graça de Deus, 7 horas, esteja aí com a sua Bíblia na mão, novo cântico, e vamos mais uma vez receber a orientação que vem do Senhor. Então vou pedir a Márcia que despeça aí, desligue para nós aí o nossa live. Até mais cedo, se Deus quiser. Tchau.